As doenças cardiovasculares continuam a ser a causa número 1 de mortalidade no mundo. E não é só nos países desenvolvidos, associava-se a ideia do infarto a pessoas, aos executivos e tal, com muito stress. Mas não é verdade, porque já há muitos anos que se sabe, desde sobretudo um grande estudo mundial, que foi o Interheart, que as doenças cardiovasculares afetam muitas populações com condições socioeconómicas muito desfavorecidas. Portanto, é um grande problema mundial e é um problema também em Portugal, onde ainda as doenças cardio- e cerebrovasculares ainda constituem a principal causa de morte. Eu acho que as pessoas às vezes não pensam muito nisto. Nós estamos todos focados no Covid e preocupados, e naturalmente preocupados com o Covid. Mas o Covid, neste momento, ao fim de quase um ano, anda por 1 milhão de mortos e não atingirá, sim, ao fim mesmo de um ano, atingirá 1,5 milhão, talvez, não sei, de mortos. As doenças cardiovasculares matam por ano 20 milhões de pessoas. Portanto, nós, com certeza, o nosso foco no Covid. Mas atenção, quer dizer, há coisas que continuem e que não desaparecem por causa do Covid e que é essencial continuarmos a manter a nossa atenção e o nosso foco. E não podemos descurar as outras doenças não ficam entre parênteses. E as doenças cardiovasculares lá continuam. Subjacente às doenças cardiovasculares existem um conjunto de fatores de risco e não há dúvida que a hipertensão entre nós é um problema muito, muito importante, porque, lá está, é talvez o fator mais associado ao AVC. A hipertensão não está controlada em muitos doentes, no mundo e também em Portugal, e a questão aqui é curiosa. Por um lado tem relação com hábitos de vida, como o consumo do sal. Nós temos um consumo absurdo de sal cultural. Nós nem nos apercebemos disso. Culturalmente é assim. De tal maneira que quando se começou, por exemplo, a fazer pão com menos sal, as pessoas notam, isto é insonso e tal, portanto, culturalmente é assim. E depois, muitos doentes hipertensos até sabem que têm hipertensão, até estão medicados, mas mesmo assim não estão controlados. Portanto, o que falta aqui é realmente dar um salto em frente para tentar controlar um bocadinho melhor os doentes e ainda por cima, cada vez que aparecem novas informações, essas informações são no sentido de baixar os valores tidos como normais. Os hábitos de tabaco na nossa população não são tão grandes como noutros países da Europa, até é talvez um fator de risco em que nós já caminhamos bastante, mas apesar de tudo preocupa-me que vejo muita gente jovem a fumar, sobretudo raparigas, há muitas raparigas, porque antigamente as raparigas não fumavam muito e agora estão a fumar bastante. E depois estão a começar a aparecer umas alternativas aos cigarros, que são aqueles cigarros eletrónicos e várias coisas, que é assim, que nós não sabemos ainda muito bem que impacto é que isso tem nas doenças cardiovasculares. Sabemos que há casos descritos de doenças respiratórias graves. Ou seja, a mensagem que nós, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, dá é a medida eficaz para combater o tabaco é deixar de fumar. Em relação ao colesterol, houve grandes progressos, já há medicamentos, etc., que ajudaram. Muito, mas muitíssimo, sobretudo, enfim, as estatinas revolucionaram completamente o panorama da prevenção cardiovascular e, sobretudo, das pessoas que já tiveram problemas. Mas é assim, controle da hipertensão, controle do colesterol, não fumar, controle, obviamente, da diabetes, vamos voltar a isso, que é fundamental, e um diabético tem sempre 3 a 5 vezes mais risco de doença cardiovascular do que outra pessoa, isto, conforme seja homem ou mulher, tem muito mais risco. Portanto, o controle é fundamental, mas é assim, subjacente a isto, e é essa a grande mensagem que nós estamos a tentar lançar outra vez e outra vez no Dia Mundial do Coração, é que o estilo de vida saudável, por si só, tem um impacto extraordinariamente importante na saúde cardiovascular das pessoas. E as pessoas não têm muito essa noção. Houve um estudo publicado há 2 anos atrás nos Estados Unidos, um estudo recente, em que pessoas aos 50 anos de idade, um grupo enorme de pessoas que adotaram estilos de vida saudável, eram 5 medidas. Era combater a obesidade, ter uma alimentação saudável, fazer exercício, não fumar e outra qualquer, que me falta agora, mas enfim, dentro deste, ter alimentação já disse, obesidade, bom, 5 medidas estão divulgadas por aí. Em comparação com as pessoas que não adotavam estas medidas, bem, no caso das mulheres, tinham um prolongamento de mais 14 anos de vida.
E no caso dos homens, menos, porque os homens morrem mais cedo, como sabem, mas 11 anos de vida, ou seja, há mais de uma dezena de anos de vida que se ganham quando a pessoa adota estilos de vida saudáveis e numa altura da vida que é crítica, que é aos 50 anos, a gente pensa o que é que ainda me resta, não é? Caramba, quem tem estilos de vida saudável, claro que isto é a média, naturalmente, é estatística, mas tem mais de 10 anos de vida adicional em comparação. Estamos a falar de quê, quer dizer? Não é fácil, uma pessoa que tem uma vida muito ocupada, chega a casa à noite, às vezes anda 2 horas nos transportes, ainda vai fazer exercício, caramba, coitados, quer dizer, não, a vida que se tem, sobretudo nos grandes centros urbanos, não é facilitadora dos hábitos de vida saudáveis. Quem come rapidamente um almoço num restaurantezito, uma tasquinha, não sei o quê, não há necessariamente pratos saudáveis. Há muita comida que é salgada, que tem gordura a mais. Sim, mas não há muitas alternativas. Vão aparecendo num ou noutro sítio. Nos grandes centros comerciais já existem lá umas coisas como as sanduíches, como as sopas saudáveis, mas não é fácil ainda para toda a população. As pessoas não têm acesso. Mas lá está, é por isso também que vamos falando disso. Mais importante do que a mortalidade é perceber qual é a sobrevivência das pessoas e o tempo em que essa mortalidade, em que a morte aparece, ou seja, o que nós estamos aqui a tentar fazer, com todas as medidas que recomendamos, é prolongar a sobrevivência, é que os eventos ocorram mais tarde, porque morremos todos. Ora, se deixar de ter um infarto aos 50 ou aos 60 anos, como acontecia muito no passado, e se estiver aos 80 ou 90, bom, está bem, tem que ser, não é nenhum drama, mas entretanto estamos a ganhar anos de vida e estamos a ganhar qualidade de vida. No fundo, vamos pôr os destinatários da nossa mensagem a serem eles a divulgar a mensagem. Em vez de ser uma coisa, um velhinho careca como eu e tal, já aqui a dizer, portem-se bem e tal. Não, eu acho que um conjunto de gente jovem, saudável, de boa onda, perceberam o que é que isto quer dizer e vão ser eles. O primeiro conselho de todos é, de facto, não fumar. Não fumar, desencorajar, quando vemos jovens a começar a fumar, desencorajá-los. Lançar muito esta mensagem para os miúdos, nunca comeces a fumar, porque uma vez que começar é muito mais difícil parar. Pronto, o não fumar é essencial, é talvez aquela coisa que nós podemos mais fazer pela nossa própria saúde, não só em relação ao cancro, não só em relação à doença cardiovascular, mas também em relação ao cancro, particularmente o cancro do pulmão. E quando chega à minha idade, vários amigos já partiram com o cancro do pulmão e que fumavam. Outra coisa é fazer exercício físico. Eu acho que as coisas melhoraram muito. No meu tempo de faculdade, praticamente não havia ginásios, havia pouquíssimos ginásios, quanto muito ia-se dar uma corridinha ali ao estádio universitário. Mas também fazia-se umas futeboladas ao sábado, mas acabavam num grande almoço. Não havia muito esta consciência de fazer exercícios como agora. Agora há gente por todo lado a fazer exercício. Os sábados e domingos de manhã são uma maravilha em vários sítios. Há ginásios com imensa gente. Também que às vezes não é pelo hábito, é mais aquela coisa do culto do corpo. Está bem, tudo bem, a gente tem que cultivar alguma coisa, mas que seja por isso. As pessoas ficam mais bonitas, ótimo. Tudo bem, mas os hábitos de exercício físico, em que nós estávamos muito mal, éramos o pior país da Europa. O pior país da Europa. Eu penso que da próxima vez que se fizer as contas, talvez já não seja assim. E depois é importante também dizer que adotar hábitos de vida saudáveis é sempre útil em qualquer fase da vida, mesmo que a pessoa já tenha tido um infarto ou um AVC. É sempre útil, há sempre valor acrescentado. A alimentação, evidentemente, procurando ter uma alimentação com poucas gorduras, poucos hidratos de carbono, pouco sal. Os hidratos de carbono incluem o açúcar. A nossa alimentação tradicional até tem lá as coisas. Até tem lá, a chamada dieta mediterrânica. Nós, quando pensamos, comida tradicional, feijoada. Não, a feijoada é uma coisa que se come num dia de festa. Tradicionalmente, não se come feijoada todos os dias. Agora, todos os dias, por exemplo, este imenso litoral que nós temos, come-se muito peixe, come-se fruta, nós temos o hábito de comer fruta, temos o hábito de comer vegetais frescos e vegetais. Temos o hábito de comer sopa, onde lá estão os tais vegetais, aí não são cozidos, mas temperamos geralmente com azeite, bebemos vinho, ou seja, está lá tudo aquilo que andam a aprender os americanos e não sei o quê e tal, e a dieta mediterrânea. Então nós temos a dieta mediterrânea,
A outra coisa é, se a pessoa de facto tem fatores de risco, tem que os controlar muito bem, particularmente o colesterol. E naturalmente a hipertensão. Quer dizer, a pessoa tem que de vez em quando ver como é que estão as coisas e controlar. E controlar desde idades jovens. Não é ficar a pensar que pode fazer o que quiser até aos 50 anos e depois é que vai corrigir. Não. Desde idades jovens. Pronto. E depois, se esses fatores de risco incluem a diabetes, bom, aí sim tem que se ter muito cuidado, porque a diabetes é um grande problema de saúde pública em Portugal. Um grande problema de saúde pública.